noite, meus amados irmãos. Como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Pois bem, meus irmãos, hoje eu vou trazer aqui um assunto para vocês relacionado à Umbanda, tá? E que é pouco comentado no nosso meio, né? Mas eu considero uma coisa que é importante até para vocês saberem, né? Pois acontece de volta e meia esses fatos, né? E é importante que saibamos, né, ao menos esses primeiros conceitos. Num outro momento a gente pode aprofundar, até porque a gente não tem muito tempo nos vídeos, né? Eu vou falar dos sacramentos da Umbanda, tá? A Umbanda, assim como as outras religiões, tem seus sacramentos, né? O que são sacramentos? Sacramento, né, vem do sacro, né, de sagrado. Então, tornar sagrado algo, né? Sacralizar. Então, aqui nos sacramentos nós temos dois grupos de sacramentos. O primeiro se refere àqueles sacramentos que podem ser feitos para qualquer pessoa, independente se ela é do terreiro ou não. Tá? E o segundo grupo diz respeito àqueles sacramentos da iniciação do médium, quer dizer, da carreira dele perante a Umbanda. Tá bem? Bom, quanto a esse primeiro grupo, tá? Não esse que pode ser feito com todas as pessoas, nós temos então o batismo, o casamento e o funeral. Tá? O batismo, ele geralmente ele é realizado pelo guia-chefe do terreiro, tá? Na presença ali dos padrinhos, né? Que são aqueles responsáveis pela, vão ficar pelo menos, né, responsáveis pela vida, né, do seu afilhado, responsáveis pela orientação do mesmo durante sua vida, né? E o batismo, ele tanto pode ser feito para pessoas da terreira como de fora, tá, que quiserem se batizar por ali. E o batismo pode ser feito também tanto com crianças quanto com adultos, tá? Existem casos, obviamente, que fazem o batismo, que quem faz o batismo é o próprio sacerdote, tá? Mas via de regra é o chefe do terreiro. Pois bem, depois nós temos o casamento, tá? O casamento, tá? Ele pode ser feito tanto pelo guia-chefe do terreiro quanto pelo sacerdote, tá? Inclusive, nesses rituais, tá? Tanto nesse quanto do batismo, esqueci de dizer que tu também escolhe um padrinho espiritual, tá bem? Os pais escolhem, ou se a pessoa for adulta, ela vai escolher, tá? Então, o casamento ele pode ser feito tanto pelo guia-chefe quanto pelo sacerdote, tá? Qualquer pessoa, independente dela ser um bandista, né, ou ser da casa ou não, tá? E um detalhe aqui, o casamento aqui também ele pode ser tanto hétero afetivo, né, quanto homoafetivo, tá? A Umbanda não tem distinção, tá bem? Bom, e por fim o funeral, né? O funeral é a encomenda, né, da pessoa, como nós assim conhecemos, né? E feito pelo sacerdote da casa, né, obviamente, e implica aí uma via de rituais, de regras, dependendo de quem for a pessoa falecida, tá? Por exemplo, é diferente quando morre um médium da casa, né? E quando morre o próprio sacerdote. Uma série de procedimentos, né, dura cerca de dias, que servem para desligar o espírito daquele pai de santo, né, e desligar principalmente o orixá da casa. Tá bem? Fechando parênteses aqui, voltando na Umbanda, tá? Alguns lugares da Umbanda a mesma coisa, quando morre um médium, né, você faz todo o ritual, se vela ele dentro do terreiro, faz uma série de procedimentos, alguns levam em procissão até o cemitério, né, faz ali alguma alguns dias de luto, enfim, né?
ou faça algum ritual para isso. E quando morre o pai de santo, às vezes leva-se dias, né? A terreira fecha, enfim, tá? Depende de cada casa. Aí é muito subjetivo, né, gente? Não dá pra se aprofundar muito nisso, tá? A gente pode ver isso num outro momento. Bom, então, batismo, casamento, funeral são os três sacramentos que a Umbanda pratica, realiza, tá? Com qualquer pessoa, independente dela ser do terreiro ou não. Agora nós vamos para o segundo grupo, que são aquele grupo de sacramentos que tem a ver com a caminhada do médium na Umbanda, né? Com a sua carreira, né? Na Umbanda, vamos dizer. Bom, então tudo começa com o Amaci, né? O Amaci é um ritual de lavagem de cabeça, como vocês todos sabem, né? Feito com ervas e que tem a finalidade espiritual, né? De apresentar o médium para aquela egrégora, né? Para aquela falange de espíritos, de guias, orixás que tomam conta da casa. Então o médium está sendo apresentado, olha, esse aqui, esse filho está se unindo à nossa casa, está sob a vossa proteção e vai trilhar o caminho com a sua falange a partir de hoje, né? Através dos seus guias também, né? Vai vir aqui trabalhar na nossa casa. Esse é o Amaci, tá? Materialmente, né, vamos dizer assim, né, energeticamente, o Amaci também, a lavagem na cabeça, ela serve para fortalecer a cabeça do médium, para ajudar ele no seu desenvolvimento. Inclusive, vocês devem terem visto que você passa um óleo, né, nos chakras, tanto da coroa quanto frontal do médium, né, tanto na frente quanto atrás e aqui. Tá? Então esse é o primeiro sacramento que quando um filho de fé chega na Umbanda para seguir essa caminhada, ok? Bom, depois deste sacramento do Amaci, nós temos a confirmação. O que é a confirmação? Né? Pela própria palavra já diz, a pessoa ratifica o seu desejo de seguir sua fé, praticando sua fé na Umbanda. Né? Veja-se que o batismo geralmente é feito com uma criança. Né? Ele é involuntário, a criança não depende da vontade da criança. Aos 21 anos, ele se torna maior de idade e ele é dono da sua própria vontade. Então, ele tem a escolha de dizer, olha, eu quero seguir na Umbanda, eu não quero. Então, é importante que a pessoa confirme a sua fé, reafirme. Por quê? Porque tudo, nós sabemos, depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, né? E obviamente que isso tem muita importância para o mundo espiritual. Tá? E se a pessoa for adulta, o próprio batismo se confunde com a confirmação, né? Porque ele tem a capacidade de decidir, né? Se eu estou me batizando, logo eu quero seguir na fé. Tá bem? Bom, depois nós vamos ter o que? A feitura, né? O médium já iniciado, né? Que vai estar recebendo suas entidades, ele vai fazer uma série de procedimentos, né? Dependendo da casa, né? Não se trata aqui, até queria aproveitar para dizer que aqui não se trata só de fazermos o assentamento, né, dos guias, né, do médium. Ele tem que ser feito um ritual com o próprio médium, um ritual espiritual. Né? Dependendo de algumas casas, se faz até um retiro de 1, 2, 3 dias, né? Como é a feitura na religião do santo? Como é a feitura na religião do santo? É indo para o chão, a pessoa fica lá. Não é só cortar lá na cabeça e deitar ali, né? Ficar deitadinho. Ele serve para meditação, para transformação espiritual, né? Para dar aquele salto quântico e se aproximar ainda mais da espiritualidade, né? Dos orixás, né? E expandir sua consciência, né? Concebendo aí as suas responsabilidades, entendendo a sua posição, né? Desenvolvendo seus chakras superiores, como a gente já falou, né? Começa a entender o seu papel no mundo, o seu compromisso com os filhos, os futuros filhos da casa, né? E com a própria casa, e com a sua vida, com a sua família, enfim, com todos, né?
Essa é a feitura. Então, na Umbanda também existe a feitura. A maioria das casas, as pessoas não dão bola para isso, né? Mas aí é de cada um. Eu acho importante, seria, né, um ritual de feitura de um médium, quando ele termina, né, além do seu assentamento, do seu guia, né, o ritual da apresentação do guia, riscar o ponto, identificar com as entidades, e não só sair trabalhando, ele fazer também, por que não um ritual de retiro espiritual por 1, 2, 3 dias, a fim de preparar o seu corpo, né, para finalmente tornar-se um iniciado, né? E quem sabe depois, no futuro, partir para o último sacramento, que é o da coroação. Tá? E aí, quando o pai de santo, né, vê que esse filho está pronto realmente, que ele está feito, então parte para o ritual de coroação, que então ele vai se tornar um sacerdote. Ele vai ser responsável por uma casa, por filhos, por pessoas, né? E vai cumprir as suas obrigações. Tá bem? Então nós temos aqui nesse segundo grupo, nós temos o Amaci, que é a apresentação, a confirmação do médium na sua fé, a feitura e, por fim, a coroação. Né? A feitura é o aprontamento. E, por fim, a coroação daquele médium como um chefe de terreiro, capaz, então, de conduzir, né, uma casa de religião, conduzir uma espiritualidade, e não só de si, mas dos seus filhos ou zelados, vamos dizer assim. Tá bem, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande axé para vocês. Um abraço.